Eu sei que você deve estar acostumado com pessoas orando e gritando e dando ordem para Deus e dizendo que para Deus que não aceita isso ou que não aceita aquilo e mostrando para Deus o quanto elas são fiéis, o quanto elas são dedicadas ao trabalho e à obra de Deus e falando para Deus o que elas deixaram para servir a Ele e quantas horas que elas fizeram de jejum. E a intenção não é de criticar a religião de ninguém, nem oração de ninguém, nem igreja de ninguém, mas para que nós tenhamos uma oração respondida, para que nós oramos de acordo com o modelo bíblico, de acordo com o que a Bíblia manda, é preciso que nós tenhamos conhecimento do que a Bíblia diz. E para início do nosso raciocínio, estarei lendo Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14, que diz assim: Jesus contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Então Jesus começa dizendo, contando a parábola, aqui a Bíblia diz, está contando a parábola para aquelas pessoas que pensam que são muito bons e que desprezam os demais. O texto é claro. 2 homens foram ao templo orar, um era fariseu, o outro cobrador de impostos. Fariseu é religioso, cobrador de impostos, funcionário público de Roma. E Roma que dominava Israel, Israel precisava ser liberto do governo de Roma. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento. No caso, o cobrador de imposto era avarento. Nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Era uma indireta para o cobrador de imposto. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de imposto. Então agora já provocou diretamente. Jejuo 2 vezes por semana, dou a 10ª parte de tudo quanto tenho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, porque sou pecador. Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem humilha será exaltado. Vamos ver a diferença da oração desses 2 homens aqui. O fariseu era uma pessoa bem confiante. Ele confiava tanto em si, e esse é um problema das pessoas que se acham muito bons. Eu prego muito, eu tenho muito conhecimento, eu fiz tantos cursos, eu falo muito bem, não é o meu caso, tá? Então essa pessoa, para que o Espírito Santo? Para que Deus? Ela sabe fazer tudo, faz do jeito dela. Tudo é eu. Eu aqui na terra e eu no céu também, mais ou menos isso. Então não precisava de Deus em sua religião, porque ele era honesto, ele era correto, ele era autojustificado. Não era como nós que precisamos da misericórdia, da graça de Jesus Cristo. Ele já era o certão, o santarrão. Por outro lado, temos um cobrador de imposto. O cobrador de imposto reconheceu o seu pecado. Ou o seu pecado, ou a sua dependência de Deus. Porque algumas pessoas, os pecados delas são visíveis. Se a pessoa mata, rouba, estupra, o pecado dela é um pecado definido. Mas a pessoa que não faz nada disso, ela é pecadora também. Ela comete outros tipos de pecado. Só de dizer que não tem pecado já está pecando, é o que a Bíblia diz. Então ele reconhece ali a sua fragilidade, bate no peito e clama a Deus. Ele confessa o seu pecado somente para Deus. Ele não ficou expondo a vida dele como fazia o fariseu, dizendo que não era como os demais e dizendo tudo o que fazia para receber a glória dos homens. Ele suplicou o perdão de Deus, pediu: Deus, me ajuda, me perdoa. Tá? Eu estou simplificando aqui, mas é mais ou menos assim.
E ele ainda confiou na compaixão de Deus, porque ele alcançou a graça, alcançou a misericórdia divina. Olha que coisa mais linda. Aí a pergunta é: e como é que eu devo orar? Deixa eu ler para vocês como devemos orar. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé na sinagoga e nas esquinas. Quem é que orou em pé? É, aqui foi o. Aqui chamou de hipócrita. Pode ser qualquer pessoa. Mas lá na parábola chamou de fariseu. É outra situação diferente. Eu quero deixar bem claro que não tem nenhum problema você orar em pé. Aí eu quero orar em pé aqui na minha casa. Pode orar. Eu quero orar de joelho. Ora de joelho. Eu vou orar deitado. É entre você e Deus. A Bíblia não fala nada. A Bíblia não fala que tem que orar, que não pode orar deitado, tá? Embora, se você não esteja doente ou alguma coisa do tipo, subentende que você está meio que desprezando, assim, a presença de Deus, ou é uma forma, assim, de desprezo. Mas aí eu só não posso levantar. Vai orar deitado? Deus vai receber? Claro que vai. Aí o texto vai dizer, mas aqui Jesus tem sempre uma crítica com essas pessoas que oram em pé. Não é pelo fato de orar em pé, é pelo fato de usar a oração para se promover. É como se as pessoas, né, na minha igreja também tem isso, pegasse o microfone, fosse lá para cima do altar e começasse: queima Jesus, manda fogo, para quê? Ora na sua casa, entendeu? Então, eu fico até me perguntando às vezes, será que as pessoas que ficam orando na igreja, gritando no microfone, elas não têm tempo de orar em casa? E já que está orando no microfone da igreja, não deveria orar para todo mundo? Porque se eu pego o microfone da igreja para orar, eu não vou orar para mim. Para mim eu oro na minha casa. Para mim eu oro em particular. Para mim eu oro baixinho, só para Deus, como diz o texto. Mas se eu estou orando no microfone da igreja, aí eu tenho que abençoar as autoridades, ou abençoar o povo, pedir salvação de almas, orar pelos membros, pelos enfermos. É assim. Um estrondo muito grande ali. É assim que a gente tem que fazer. Mas tudo bem. Vamos prosseguir com o nosso texto. Para serem vistos pelos outros, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Um pregador, quem estiver orando, qualquer pessoa que fica gritando lá: "Ô Jesus, eu jejuei o dia todo porque eu quero ver o milagre." Jesus está deixando bem claro: essas pessoas já receberam a glória de quem está ouvindo elas orar. Ora só em particular para Deus te responder. Mas quando orar, vá para o teu quarto, feche a porta, ore a seu pai, porque não pode ser visto, e o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará recompensa. Por que será que é tão difícil as pessoas entenderem esse versículo aqui? Mateus capítulo 6, versículo 6. É só ler, gente. Não tem nada de anormal aqui. Vou ter que repetir. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Isso aqui, vamos para o próximo. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Vamos lá. Uma coisa aqui tem que ficar bem claro. Jesus contou algumas parábolas e ele disse que ele mostrou, por exemplo, aquela viúva que ficou importunando o juiz, até o juiz conceder para ela a, a causa, né?
eu não sei se você viu, provavelmente seja que agora eu não guardei esse versículo aqui, eu não ia falar sobre ele. Vemos, alguma das vezes Jesus falando: "Pedi e dar-se-vos-á", o hino fala pedir, pedir, né, mas na Bíblia não fala 2 vezes pedir, só fala pedir e dar-se-vos-á, mas a Bíblia mostra que nós devemos, ser insistente. Ela fala também do próprio Jesus falando, o próprio Jesus falando, as 2 falas são de Jesus. A fala que não fique repetindo é de Jesus, e essas mostrando que nós precisamos de ser insistente, ela também é de Jesus. Mostra ali quando um amigo vai à casa do outro de madrugada pedir pão, porque chegou uma visita em sua casa, olha que coisa, e ele insiste, e a Bíblia ensina que nós temos que insistir, nós temos que manter firme. Só que manter firme não significa ficar repetindo a mesma palavra toda hora. Então, eu posso, faço uma oração: "Oh Deus, eu estou aguardando a resposta do Senhor aí, eu já orei, já te falei, se o Senhor, estiver pronto para me abençoar, eu estou aguardando a bênção do Senhor". É isso aí, e depois você ora de novo, e vai colocando nas mãos de Deus e vai cobrando, é uma forma também de você mesmo não esquecer da sua bênção. Mas eu tenho para mim o seguinte: quando eu coloco uma coisa nas mãos de Deus, eu esqueço daquilo. Então, eu oro e repito as orações por diversos motivos, mas eu não é que eu repito a oração, eu insisto na oração. Mas quando eu pego algo e falo assim: "Deus, isso está nas tuas mãos", eu paro de orar por aquilo e deixo acontecer, porque Deus vai fazer do jeito dele. E às vezes, do jeito que Deus vai fazer, eu não vou gostar muito. Só um exemplo: você está namorando, e você pode ficar orando pelo seu casamento, pelo seu namoro, pelo seu noivado, mas aí o dia que você fala assim: "Deus, eu coloco nas tuas mãos o meu namoro, o meu relacionamento, faça de acordo com a tua vontade, o que for melhor". Aí o seu casamento acaba, o seu não não vou falar de casamento porque é mais polêmico, o seu namoro acaba. Aí você fala assim: "Ah, mas sim, você colocou nas mãos de Deus e pediu para ele fazer o que fosse melhor. Deus fez. Então, coloque as coisas nas mãos de Deus e acredite nele. Quando você coloca algo nas mãos de Deus, você esquece, descansa no Senhor. Mas quando você está buscando algo de Deus, uma comunhão com Deus, você precisa insistir na oração. Jesus orou 3 vezes e, né, e a Bíblia fala que o seu suor tornou-se como grossas gotas de sangue. Vamos continuar aqui para a gente finalizar? Já estamos finalizando. Como fazem os pagãos, eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Temos que orar. A Bíblia mostra vários exemplos, né? Inclusive quando na Bíblia manda chamar apóstolo e diz: "Olha, ele está orando". Quando os apóstolos foram libertos da cadeia, chegaram na casa dos irmãos, eles estavam orando. Então, sempre vemos pessoas orando na Bíblia e orando constante. Mas é preciso de entender que não é pelo tamanho da oração. Eu oro, se Deus não quiser fazer, Ele não vai fazer. Eu não vou ficar insistindo com uma coisa que talvez não seja da vontade de Deus. Oramos para ter uma comunhão com Deus. Oramos para adorar Deus. Oramos para conversar com Deus. E conversar é relacionamento. Portanto, não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Por isso a Bíblia diz que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Então, a nossa oração não é para o irmão do banco, do lado da cadeira ouvir, é para Deus ouvir. Se os irmãos tiver que ouvir a minha oração, então eu tenho que orar para eles. E não vamos orar com arrogância, orar com humildade. Vemos que alguém que era muito mal visto, que no entendimento dos judeus era um grande pecador e estava destinado ao fogo do inferno. Ele foi abençoado na sua oração, ele recebeu a graça de Deus durante a oração
E o santarrão, não. Vamos orar, Senhor Deus, que o Senhor venha nos dar, Pai, humildade. A tua palavra, meu Pai, é clara quando diz que nós não sabemos como orar. Mas, Pai, que o Senhor venha nos dar humildade para reconhecer as nossas fraquezas e as nossas fragilidades. E aproveitando, Pai, a oportunidade, abençoe esse irmão, essa irmã que ora comigo, que o Senhor possa abençoá-los de forma poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.